Fala galera do YouTube, beleza? Unboxing para vocês RTX 5060 Ti de 16 GB, plaquinha aí que eu peguei na Shopee, vai estar passando o valor que eu peguei ela, plaquinha nova, 3 anos de garantia e esse valor foi um valor parcelado, que é muito bom na Shopee, tá rapaziada? Para quem quer comprar parcelado na Shopee, vale muito a pena. Você pode ver aí em qualquer loja essa placa aí, ela tá saindo pelo menos uns 700, 800 reais para quem vai comprar essa placa aí. Então a Shopee hoje é muito bom para você pegar placa de vídeo, principalmente placas lançamento assim. O estoque não é tão grande, eu não sei se vai ter estoque dessa placa. Tinha um modelo de 8 e 16 GB e o interessante é que a Inno 3D ela tava dando 3 anos de garantia, né? Então a maioria das outras marcas aí tá dando 1 ano de garantia e você tem 3 anos de garantia com a própria fabricante, beleza? E vou deixar link de outras placas também. Quem quiser tá pegando ali parcelado, vale muito a pena, né? A maioria dos brasileiros só tem condições parcelado. Então tá aí o modelo da placa, é um modelo simples e ela é toda de plástico, tá pessoal? Não tem nada de metal, até porque vocês vão ver aí ao decorrer da gameplay, essa placa é uma placa extremamente fria e ela possui o conector padrão de 8 pinos, ou seja, para quem tem fonte antiga não vai precisar se preocupar, é aquele conector padrão. E conexões de vídeo, ela possui ali as conexões ali padrão, né? Que é uma HDMI e 3 DisplayPorts. Então tá aí pessoal, plaquinha bem bacana. E agora eu vou fazer todos os testes com essa placa, vou colocar no PC, ver se ela tá funcionando certinho e trazer para vocês aí todos os testes, beleza? E é isso pessoal, então tá aí a placa, agora eu vou passar lá pro PC e daqui a pouco eu volto. E não esqueça de se inscrever no nosso canal de promoções do Telegram, por exemplo. Eu publiquei aqui, ó, 5070, tava saindo 4.599 em 12 vezes sem juros, com frete grátis e o cupom de 100 reais. Então você vai pagar esse valor aqui parcelado e com frete grátis. Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a mesma placa em outra loja, tá o mesmo preço, ó, 4.599, só que se você for parcelar em 12 vezes, olha só, vai para 5.411. Então, assim, praticamente R$1.000 a mais, fora o frete ainda que você vai ter que pagar. Então, cara, na Shopee tá compensando muito, tá pintando muita placa e mostrei para vocês aí que tá valendo muito a pena, principalmente parcelado, né, que é que a maioria dos brasileiros consegue comprar. Então se inscreva lá no nosso canal de promoções que a gente sempre está publicando cupons de desconto e trazendo os melhores preços aí, principalmente parcelando. Vamos lá pessoal, a plaquinha já está instalada aqui, ó, 5060 Ti, Inno Version, aqui ó, 16 GB e tá tudo certinho. Habilitei já o Resize Bulbar. Vou estar testando ela com o Ryzen 5 7500F, é um dos melhores processadores que eu tenho aqui. Ele também tá tunado, eu fiz overclock nele no PBO, tá a 5.2 GHz. Estou usando aqui 32 GB de memória da Junho, também baixei a latência da memória para ter mais performance no processador. Vou fazer todos os testes aqui, pessoal, da seguinte forma: não vou usar Multiframe Gen e vou testar ela de forma nativa, sem usar Multiframe Gen, sem usar o Frame Generator X2 nem nada. O teste vai ser feito em 1080p alguns jogos e alguns jogos em Quad HD. E vamos ver como é que ela se comporta. Então, vou fazer o teste aí nativo. Teste de Multiframe Gen já tem bastante, mas ninguém está interessado nisso. As pessoas querem ver a performance da placa nativa. Então, confiram todos os testes e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, COD Warzone. Estamos rodando o game aqui em Full HD, preset do mínimo e o campo de visão tem 120, presetzinho competitivo. E aqui no Warzone tivemos uma média de 203 FPS, 1% low ficou em 148, então rodando muito bem aí em Full HD. Para quem quiser ir acima dos 200 FPS, ela consegue entregar. Também resolvi trazer o teste para vocês em Quad HD, coloquei ele em Quad HD, preset do mínimo, o campo de visão em 120. Em Quad HD ela entregou uma média de 154 FPS, 1% low ficou em 108. Então em Quad HD, né, para quem tem um monitor, você vai conseguir aí uma média de 150 FPS.
Próximo game, CS2. Tô rodando o game aqui em Quad HD, preset do baixo, presetzinho competitivo. E aqui no CS a gente teve uma média de 318 FPS, 1% low ficou em 221. Que no caso é o meu processador que limita, tá pessoal? Não tenho condições de ter um 9800X3 da vida no momento para trazer testes para vocês. Mas se tivesse aqui um processador mais forte, ela entregaria aí em Full HD uns 700 FPS e em Quad HD ela entregaria ali uns 450 a 500 frames. Próximo game, Black Myth Wukong. Estamos rodando o game aqui em Full HD, nativo preset do alto. E aqui no Black Myth tivemos uma média de 79 FPS, 1% low ficou em 61. Então você pode escolher rodar em Full HD, caso você tenha um monitor Quad HD e você precisa usar o DLSS ali em qualidade para conseguir rodar em Quad HD. Mas aí tancou o HD, qualidade alta e o Black Myth Wukong. Próximo game, Alan Wake 2. Estamos rodando o game aqui em Quad HD. Estou usando o DLSS em qualidade. E o preset está no preset do alto com as texturas no Ultra. E aqui no Alan Wake tivemos uma média de 78 FPS. 1% low ficou em 67. Então vocês veem aí que dá para rodar bem o Alan Wake. Esse jogo é extremamente pesado. Então a gente colocou ali o DLSS em qualidade. Mas como a gente está usando aqui o DLSS versão 4, vocês veem que a qualidade da imagem fica excelente. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. Próximo game, Clair Obscure Expedition 33. Estamos rodando o game aqui em Full HD. Eu não consegui fazer o upscale nesse jogo, ele não deixou. Como meu monitor é Full HD, ele não deixou setar em Quad HD. Mas em breve tá chegando o Quad HD aí. Mas enfim, o jogo tá em Full HD, preset do alto com as texturas no app. E aqui no Clair a gente teve uma média de 79 FPS, 1% low ficou em 68. Então rodou muito bem aqui em Full HD nativo. Quad HD, no caso, se você colocar o DLSS ali em qualidade, já resolve para você estar rodando o game em Quad HD com esse mesmo preset. Danger! Próximo game, Final Fantasy VII Rebirth. Estamos rodando o game aqui em Quad HD, preset do Ultra. E aqui no Final Fantasy a gente teve uma média de 83 FPS, 1% low ficou em 63. Nossa placa ali sendo bem utilizada e destacando ali a VRAM. Esse jogo usa muita VRAM, utilizando ali 10 GB. Então se fosse uma placa de 8 GB aqui, não daria para estar rodando com tudo no Ultra. Mas tá aí, rodou bem o Final Fantasy VII Rebirth, apesar desse jogo aqui ser bem mal otimizado. Próximo game, God of War Ragnarok. Estamos rodando o game aqui em Quad HD, preset do alto com as texturas no Ultra. E aqui no God of War tivemos uma média de 59 FPS, 1% low ficou em 50, ou seja, teve uma queda abaixo dos 60 quadros, mas a gente está rodando aqui o game em Quad HD nativo. Se você quiser manter os 60, é só você diminuir ali uma tesselação ou uma sombra para o alto, para o médio, perdão, e vai manter os 60 FPS aí em Quad HD nativo. Ou você também pode estar usando o DLSS em qualidade, mas assim para mim já ficou muito bom. Lembrando que eu também estou gravando com o próprio software da Nvidia, então eu tenho uma percazinha de 5 quadros. Vejo que já começamos com ele. Atreus, se machuca. Pelo menos soltei o barco. Próximo game, Horizon Forbidden West.
Estamos rodando o game aqui em Quad HD preset do Ultra. E aqui no Horizon a gente teve uma média de 67 FPS, 1% low ficou em 54. Então tá rodando muito bem o game aqui em Quad HD nativo. Próximo game, Indiana Jones, O Grande Círculo. Estamos rodando o game aqui em Quad HD preset do alto. E aqui no Indiana tivemos uma média de 68 FPS, 1% low ficou ali na casa dos 50. Vocês podem ver ali que nossa placa está sendo muito bem utilizada. Esse jogo também usa bastante VRAM, tá ali na casa dos 10 GB, né? Tá até pouco pelo que esse jogo usa, porque a Nvidia ela gerencia melhor, né? O uso de VRAM da Nvidia é menor do que a AMD, então o gerenciamento é bem melhor. Então tá usando ali cerca de 10 GB rodando em Quad HD no alto, é que tá usando pouco. Próximo game, Spider-Man 2. Estamos rodando o game aqui em Quad HD nativo, preset do alto com as texturas no muito alto. E aqui no Spider-Man tivemos uma média de 69 FPS, 1% low ficou na casa dos 45. O frame time ele logo abaixo do FPS não está tão estável porque esse jogo ele só fica com frame time lisinho quando você está usando a geração de quadros. E aqui, como eu falei, eu quero testar de forma nativa, sem usar nenhum método ali de geração de quadros ou multiframe gen, testando aqui de forma nativa. E a placa rodou muito bem aqui em Quad HD, destacando mais uma vez a VRAM, né? Como nossa placa tem 16, está usando ali cerca de 11 GB, então a gente consegue colocar as texturas sempre no máximo ali e dando essa boa qualidade gráfica no game. Próximo game, VRAM Evil 4 Remake. Ops, Resident Evil 4 Remake. Estamos rodando o game aqui em Quad HD com quase tudo no máximo. Por incrível que pareça, esse jogo aqui, só uma placa de 24 GB para você conseguir colocar as texturas no máximo, mas está ali em alta 6 GB. E aqui no 4 Remake tivemos uma média de 63 FPS, 1% low ficou na casa dos 52. Então vocês veem que o game está rodando muito bem em Quad HD, com quase tudo no máximo, exceto as texturas. E olha lá a VRAM, chega a usar ali entre 12 a 13 GB de VRAM. Então se fosse uma placa de 8 GB aqui, ia estar sofrendo. Mas tá aí, rodando muito bem o 4 Remake em Quad HD nativo. Próximo e último game, Stellar Blade. Estamos rodando o game aqui em Quad HD, preset do Ultra. E aqui no Stellar Blade a gente conseguiu uma média de 87 FPS, 1% low ficou em 68. Então o game está rodando muito bem aqui em Quad HD nativo na 5060 Ti. Bom pessoal, deu para vocês verem aí todos os testes, então é uma placa que roda ali jogos de Full HD, alto, ultra ou Quad HD também, no alto no ultra, vai depender muito do jogo. Alguns jogos Quad HD você vai precisar usar o DLSS, questão de Ray Tracing, eu usei aqui somente no Resident Evil 4 Remake, porque o Ray Tracing é bem pesado pessoal. Para usar tem que ser no mínimo uma placa 70 para você conseguir usar ali o Ray Tracing, ele capa muito o desempenho da placa. Então eu só usei no 4 Remake, vai ter jogo que você vai conseguir usar, mas a grande maioria, principalmente os jogos novos, vai ser difícil. E é isso rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gostei bastante do desempenho da placa e para quem gosta de Nvidia vai atender muito bem. A tendência de que ela vai cair o preço, mas essa placa só vai cair o preço depois que esgotar os estoques aí que tem da 4060 Ti, da 4060. Por enquanto essas placas não devem cair de preço, mas é uma boa opção aí para quem quer usar Nvidia, beleza? Vou indo nessa, forte abraço e fui!